Fala Creuza, fala tchau, bem-vindos aí ao canal do Creuzo. Hoje a gente vai conversar aí sobre proporção. Essa palavra que a maioria das pessoas utilizam aí no dia a dia, né? Proporção, proporcional, mas ela tem um significado na matemática, né? O que é a palavra proporção? Então, se você caiu nesse vídeo aqui, tem que ver o vídeo anterior, que é necessário o conceito de razão para entender o que é proporção, né? Então, proporção, gente, é bem simples. É uma igualdade, tá? Tem uma igualdade entre duas razões. Lembrando que uma razão é representada por uma fração, né? Ou por um número decimal, ou por uma porcentagem. No caso aqui, fração, né? Então, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Isso faz com que essas frações elas sejam equivalentes de alguma forma, né? Então elas têm que ter uma equivalência, elas têm que ser equivalentes, né? Então, equivalentes. Beleza? Então, olha só. Como que a gente verifica isso, né? Tem algumas formas para a gente fazer, né? Então, a gente pode perceber que se o 3 foi para o 6, quer dizer que ele foi multiplicado pelo 2, né? 3 vezes 6. Quer dizer, então, que o meu denominador também tem que ser multiplicado por 2. De fato, foi. Então, com isso aqui eu verifiquei que elas são equivalentes. Então, a nossa igualdade entre as razões ela está satisfeita. Da mesma forma, essa aqui de baixo. Tá? 2 foi por 6. Então, eu multipliquei ele por 3. Né? 5 vezes 3 é 15. Né? Então, quando eu multiplico o numerador e denominador pelo mesmo número, eu não altero a minha fração. Então, eu ganho uma fração equivalente. Tá? Então, quando isso acontece, eu tenho uma proporção. Beleza? Claro que a gente ficar adivinhando o número, né? Esses exemplos aqui são bem tranquilos também, porque o número que eu multipliquei, o numerador e o denominador, ele é um número inteiro. Poderia ser uma outra fração, inclusive. Tá? Então, tem um jeito bem simples para a gente determinar, tá? Que é o seguinte: que exatamente quando a gente vai ter que o produto dos meios ele é igual ao produto dos extremos. O que isso aqui quer dizer, né? Meios, extremos e tal. É o famoso multiplicar cruzado, tá? Mas de onde é que vem esse multiplicar cruzado, né? Você vai falar com uma turma assim mais antiga, mais velha, né? Se de repente vai perguntar aí pros seus pais, pros seus avós, como é que resolve isso, eles vão dizer assim, não, cara, multiplica cruzado que sai. Só que o que é o multiplicar cruzado? Então isso é uma proporção. Aliás, isso aí é uma propriedade que a gente chama de propriedade fundamental da proporção, tá? E a palavra meios e extremos até não é tão usado, mas isso aqui vem do tempo em que os livros de matemática eles eram escritos com máquina de escrever, né? Então não tinha possibilidade de escrever nesse formato aqui. Então a gente tem que escrever assim, né? Das antigas estranhas aqui, ó. Por exemplo, isso aqui a gente, para eu representar essa proporção aqui, eu ia representar assim, ó. 3 barra 4 igual a 6 barra 8. E daí, agora sim, né? Fica bem claro que esses números eles estão no meio. E esses aqui estão nos extremos, ou seja, nas extremidades. E de fato, quando eu faço isso, olha só, quanto é que é 3 vezes 8? É 24. Quanto é que é 4 vezes 6? Também é 24. Tá? Então, quando isso acontece, essas duas frações aqui, elas são equivalentes. Beleza? E o nome disso é relação fundamental da proporção, ou propriedade fundamental da proporção. Beleza? Eu tenho um outro exemplinho aqui embaixo que a gente pode verificar, né? Ó, bom, se eu pegar o 3 e multiplicar pelo 35, tem quanto? 105, né? E 7 vezes 15, adivinha? Também tenho 105. Beleza? Então, é proporcional, tá? Pô, Creuza, mas pra que eu vou usar isso, né? Só pra ver se é proporcional, não é proporcional e tal.
A ideia e toda a sacada vai estar no momento em que eu não souber um valor desse aqui. Por exemplo, eu não sei que esse cara aqui é 7, eu coloco um x aqui no lugar. Aí eu consigo determinar, tá? Basicamente isso daqui, brother, vai ser o coração das famosas regras de 3, tá? Onde eu tenho 3 valores, tá? Eu tenho 3 valores de grandeza e quero o quarto valor. Beleza? Porque eu faço aplicar essa propriedade aqui, tá? Então, eu trouxe mais alguns exemplos para a gente ver como é que pode aparecer, tá? Então, vamos resolver esses exemplinhos aqui. É bem tranquilo, essa aulinha aqui é melzinho chupetes. Bom, eu tenho aqui x sobre 8 tem que ser igual a 15 sobre 24, né? Então, bom, tem uma igualdade entre duas razões, eu vou aplicar a relação fundamental da proporção. Eu vou dar um toque já para vocês como é que é um caminho para a gente fazer isso aqui sem passar muito trabalho, sem precisar fazer muita conta, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, produto dos meios é igual a produtos extremos, né? Então, eu vou pegar o x, vou multiplicar pelo 24, eu vou ter 24x. Isso tem que ser igual a 8 vezes o 15. Aí, nesse momento, já tem gente que está multiplicando 8 vezes o 15, né? Mas não, cara, escreve assim, ó, 8 vezes o 15, beleza? Vai a dica. O 24 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, meu x vai ser igual a 8 vezes o 15 sobre 24. Beleza? Se tu quiser multiplicar, multiplica, né? Mas olha só, agora, nesse momento, como eu tenho uma multiplicação, eu posso utilizar a regra do cancelamento. Tá? E a regra do cancelamento, ela é show de bola aqui, né? Tanto 8 quanto 24 são divisíveis por 8, né? Então, 8 dividido para 8 dá 1, 24 dividido para 8 dá 3. E o 15 dividido para 3 dá 5. Então, brother, acabou. Olha essa continha. X igual a 5. Tá? Se você quisesse fazer do tradicional, também dá, mas, né? Vai ter mais trabalho aí para fazer, né? Então, você poderia pegar o valor do seu, né? Que vou multiplicar. Outra forma, tá? Então, x vezes 24, então igual, né? 24x. E o outro lado é 8 vezes o 15, né? Então, aqui eu tenho 80 mais 40, eu tenho 120. O 24 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 120 dividido para 24. E a gente sabe que o 24 cabe 5 vezes do 120. Pode fazer esse também. Tranquilo. Tá? Eu vou sempre nessa aqui, tá? Então, próximo exemplo. Agora, interessante aqui, porque o meu numerador, ele não é um número, né? Ele é um binômio. Tem um binômiozinho aqui. Existe um parênteses ali, que a gente diz que é um parênteses implícito, tá? Porque quando você faz o produto dos meios igual a produtos extremos, você vai pegar o 4 e vai multiplicar o x. Isso tem que ser igual ao 5. E vai multiplicar o meu numerador, que no caso é x menos 3. Eu sou obrigado a colocar o parênteses, senão 5 vai multiplicar somente o x. E daí estaria errado, tá? Então, resolvendo aqui, ó, vou aplicar a propriedade distributiva, famoso chuveirinho, né? 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. Letra para um lado, número para o outro. Tá? Desse lado eu vou ter 4x menos 5x igual a menos 15. Daqui sai que menos x igual a menos 15. Podemos multiplicar tudo por menos 1, né? Então, x igual a 15. Tá? Tranquilo, né? Molezinha resolver. Tem mais alguns aí, vamos lá. Ó, esse aqui já está um pouquinho mais elaborado. Se a razão 3 para 4 é equivalente a essa outra razão aqui, ele pede para determinar um x. Opa, então se é equivalente, vale a mesma coisa. Então, 3 quartos tem que ser igual a 5 mais x sobre x mais o 8. E cuidado aqui, como eu já falei anteriormente, existe um parênteses aqui, né? Tem que colocar aqui um parênteses. Tá?
Então, o 4 vai multiplicar o 5 mais x, assim como o 3 vai multiplicar o x mais o 8. Tá? Aplica. Lembrando que o sinal de multiplicação não precisa, ele é facultativo aqui, tá? Então, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes x é 4x, isso tem que ser igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes 8, 24. Tranquilo? Letra para o lado, número para o outro, desse lado eu tenho 4x menos 3x, isso tem que ser igual ao 24, que já estava aqui, o 20 passou para lá, trocou o sinal. Né? Já conversamos essa história, passa para lá, né? Tem 4x menos 3x, sobra x, 24 menos 20 é 4. O valor de x é 4. O que isso quer dizer, né? Na verdade, né? Na verdade, isso aqui quer dizer que se o x é 4, tu vai colocar o 4 aqui, o 4 aqui, e o 4 aqui, você vai ter o seguinte, você vai ter que 3 quartos tem que ser igual a 5 mais 4, que é 9, que tem que ser igual a 4 mais 8, que é 12. E de fato, né? Se você aplicar produtos meios igual a produtos extremos, vai dar a mesma coisa, né? 4 vezes 9, 36, 3 vezes 12, 36. A gente já viu que é igual, mas a gente também pode perceber que da minha fração irredutível, ela foi multiplicada por 3 em cima e embaixo, né? Obtendo, então, 3 vezes 3, 9, 3, e 4 vezes 3, 12. Tá? Beleza, molezinha? Acho que eu tenho mais uma atividadezinha. Tá, vamos lá. Um garoto de 1 metro de altura. Pô, 1 metro, né? Bem pequenininho. Então, vamos fazer aqui, ó. Suponha que eu tenho um garoto. Beleza? Ele tem aqui 1 metro. A altura dele é 1. Beleza? Projeta uma sombra de meio metro. Opa, então suponha que tem um sol aqui, a sombra dele é 0,5 metro. Tá? No mesmo instante que um edifício... Puxa vida, vou colocar aqui um edifício aqui. Não vai estar em escala, né, gente? De forma alguma, né? Vou fazer um edifício aqui, né? Eita, nós. Faz de conta, né? Faz de conta um edifício aqui. Mas um edifício de 18 metros. Opa, a altura do edifício é 18 metros. Irá projetar uma sombra de... interrogação, né? Bom, se é no mesmo instante, a incidência do Sol vai fazer com que a minha projeção elas sejam... elas vão formar dois triângulos semelhantes aqui, proporcionais, tá? Então eu posso dizer que a altura do menino, que é 1, está para a sombra dele, que é 0,5, assim como a altura do prédio, que é 18, está para a sombra dele, que é x. Tá? Resolvendo isso daqui, e claro, a gente já percebeu que a proporção aqui é 1 para meio. Né? Então aqui o 18 só pode ser metade de 18, que é 9. Né? Mas resolvendo aqui, como é que ficaria? Nosso x seria igual a 18, né? Que multiplica 0,5, que eu vou fazer questão de colocar em fração, que é o meio, né? Então 18 dividido para 2 dá 9. Então x vai dar 9 vezes 1, 9. 9 metros. Beleza? Facinho, né? Acho que mais última questãozinha. Uma fotografia tem 10 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. Ele deu até o desenho, ó. Ele tem 10 por 15. 10 é a base e 15 é a altura, beleza? Queremos ampliar de modo que o seu comprimento tenha 18. Opa, antes aqui o comprimento era 15, passou para 18. Então, quanto que vai ser a minha aqui a minha largura ou a base, né? Então é bem simples aqui, a gente tem algumas formas de fazer. Tá? A primeira forma, a gente pode dizer que, sei lá, a altura está para a base. Tá? Então eu posso dizer que 15 está para 10, assim como
tem uma razão aqui, né? Esse está para esse, assim como o nosso amigo 18 vai estar para x, que é o que eu quero descobrir. Aplicando a relação fundamental da divisão, onde a gente tem produtos meios igual a produtos extremos, ó, 15x tem que ser igual, eu não vou multiplicar, não vou colocar 180, tá? Vou colocar 10 vezes o 18. Tá? O 15 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 10 vezes o 18, dividido para 15, né? Aí agora, olha só. Divide para 5 dá 2, divide para 5 dá 3, 18 dividido para 3 dá 6. E 2 vezes 6 é 12. Então o valor do meu x é 12. No caso, centímetros, né? Então 12 centímetros. Segunda forma. Você relaciona os lados, né? Ó, você pode dizer que 18 está para 15 também. Ó, vou dizer aqui. A altura da foto ampliada está para a altura da foto original. Então vou dizer 18. Vou colocar 18 está para 15. Assim como a base da maior, que é x, está para a base da menor, que é 10. De tal forma, quando eu multiplicar aqui, ó, meu x vai ser igual a 18 vezes o 10 dividido para 15, que é a mesma conta que a gente fez aqui, ó. Então, de fato, vai dar a mesma coisa, né? Que é 12 centímetros. Né? Se quiser também pegar 18 vezes 10, 180. Dividido para 15, então vai dar 12. 12 também. Pode fazer por esse caminho. Você que escolhe, né? Isso aqui é igual churrascaria à la carte. Tu que escolhe. Escolhe o que tu vai comer, escolhe como é que tu vai fazer. Tá bom, rapaziada? Então isso aqui é uma introdução. Eu vou fazer mais uma aula sobre as outras propriedades da proporção, tá? Que vai nos ajudar para resolver esse sistema, bem interessante. E depois a gente segue então para a regra de 3 e por fim um pouquinho de matemática financeira. E daí a gente fecha esse escopo desse capítulo. Tá joia? Valeu? Abração do Creus. Se puder deixar o like, agradeço. Falou!